Milionário embriagado surpreende ao ser salvo por um mendigo que o leva para casa. Numa noite turbulenta em São Paulo, a cidade pulsava com a energia de mil vozes e a luz das ruas ofuscava as estrelas. Em meio ao frenesi, uma cena inusitada se desenrolava. Alexandre, um dos rostos mais conhecidos do mundo dos negócios, um CEO bilionário, se afundava nas garrafas de uísque em um bar luxuoso. Ele estava perdido em pensamentos, ou talvez apenas perdido em si mesmo. O copo transbordava e a noite, marcada por excessos, terminou em um caminho sombrio entre os restos do lixo, onde a verdadeira mágica começaria. Enquanto isso, nas ruas, Maia, uma coletora de lixo de origem humilde, se dedicava ao seu trabalho com obsessão. Para ela, cada garrafa e cada papel tinham uma história, e foi numa dessas andanças, enquanto as outras pessoas se afastavam do que consideravam repugnante, que ela avistou Alexandre caído. Com a gravata desfeita e o olhar perdido, um instinto protetor a dominou. Maia, com suas mãos calejadas, ergueu Alexandre como se ele pesasse uma pluma. O cheiro de bebida e solidão emanava dele. Levou para sua casa um cubículo simples e acolhedor, repleto de lembranças de longas lutas. Colocou no sofá e antes de agir, ela olhou ao redor, temendo que o mundo do qual ele viera pudesse buscá-lo de volta a qualquer instante. Quando Alexandre despertou, os olhos se abriram lentamente, mas nada fazia sentido. Quem era ele? O que aconteceu com seu passado? Olhou para Maia, agora uma estranha, que inexplicavelmente tornara-se sua única conexão com a realidade. Essa mulher, com um coração tão grande quanto suas dificuldades, começou a contar-lhe histórias sobre sua vida. Das noites em claro, das lutas e dos pequenos momentos de alegria. De forma inesperada, duas realidades começaram a se entrelaçar. Os dias passaram. Maia e Alexandre formaram um laço que parecia quase mágico. Ele aprendeu a caminhar pelas ruas simples de seu novo lar, como se redescobrisse a vida. Riam juntos e compartilhavam sonhos que antes pareciam impossíveis. Porém, o silêncio do passado ainda esperava para se revelar. E quando menos esperava, a memória de Alexandre retornou em um turbilhão de imagens e sons. Ele viu sua vida anterior. Negócios, elites, poder. E um dilema cruel surgiu. Deveria preservar essa nova vida modesta ao lado de Maia ou revelar quem realmente era? Arriscando tudo! No clímax de sua confusão, ele deixou um bilhete. Desculpe, Maia, é melhor assim. Com um aperto no coração, saiu em uma manhã nebulosa. O vazio que deixou a consumia. O tempo passou e Maia se viu sufocada pela tristeza, sem saber o que havia acontecido com o homem que mudara a sua vida. Mas o mundo tinha suas maneiras de unir as pessoas. Semanas depois, uma notícia bombástica nos telejornais. Alexandre, o magnata do setor, estava de volta, mas com um sócio traiçoeiro ao seu lado. Um fantasma do passado ameaçando sua segurança e a de Maia. O que ela não sabia é que o homem que a ajudou a redescobrir a vida agora lutava para proteger a dela de perigos que se aproximavam. O que acontecerá quando seus caminhos se cruzarem novamente? Será que a confiança poderá ser restaurada? E Alexandre
ele conseguirá resgatar a simplicidade que tanto aprendeu a valorizar antes que as sombras do seu mundo o consumam novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me haja. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Maia buscava entender a nova realidade de sua vida, Alexandre estava decidido a enfrentar os desafios que sua volta ao mundo dos negócios trazia. Ele sabia que a nova vida com Maia era preciosa, mas as sombras do passado não se deixavam apagar tão facilmente. Sentado em seu escritório luxuoso, cercado pelos rostos frios de executivos, a ansiedade zipava em seu peito. Ele precisava estabelecer limites antes que seu sócio, Renato, fizesse algo desesperado. Renato, jovem e ambicioso, sempre teve um lado obscuro que Alexandre tentara ignorar. Nos últimos dias, uma sequência de mensagens ameaçadoras de um misterioso grupo criminoso começou a atormentar a paz que ele tentara construir. As palavras que um dia soaram como promessas agora reverberavam como sinos de alerta, estremecendo sua confiança. Este jogo já começou, Alexandre. Prepare-se. E com isso, uma melodia sinistra tocou na mente de Alexandre, lembrando-o de... Era Maia. O tom de sua voz estava diferente, ansioso, quase desesperado. Alexandre, você precisa voltar. Algo terrível aconteceu. O coração dele disparou. O que poderia ter sido tão aterrador? Sem hesitar, ele pegou o carro e rumou para o pequeno cubículo de Maia. Ao chegar, algo não parecia certo. A porta estava entreaberta, balançando levemente ao sabor do vento. A sensação de desespero desabava sobre ele como uma onda. Ele adentrou o espaço apertado e encontrou Maia caída no chão. O pânico cresceu em seu peito. Maia! O que aconteceu? Ele a ergueu, as mãos tremendo. Seus olhos estavam cheios de medo. E neste momento, ele percebeu que a casa estava repleta de símbolos de um sofrimento invisível. Quando a despertou, ela olhou para ele e seu olhar refletiu uma dor profunda. Eles vieram, Alexandre. Eles estavam procurando por você. As palavras saíram entrecortadas. Renato, ele está por trás disso. Ele contou que você estava comigo. A sala parecia girar. Alexandre se sentiu desmoronar. Como isso era possível? Renato sempre fora um amigo leal, ou ao menos foi o que acreditava. Ela continuou ofegante. Eu não sabia quem eram, mas eles estavam armados e... A voz dela se quebrou, e um susto apanhou Alexandre. Eu tentei segurar, mas eles queriam saber onde você estava. Meus olhos disseram mais do que eu desejava. As últimas palavras dela soaram como um tiro no coração dele. Num momento de desespero, um barulho alto veio de fora, seguido de gritos. Alexandre correu até a janela e, para seu horror, viu homens encapuzados na calçada, parecendo prontos para invadir. O pânico tomou conta dele. Maia, precisamos sair agora! Ele puxou-a com força, enquanto sua mente corria em 1000 direções. O passado estava de volta,
e estava mais perigoso do que nunca. Quando se viraram para sair, um som de vidro se quebrando ecoou pelo pequeno apartamento. Era Renato, de pé na porta, com um sorrisinho traiçoeiro nos lábios. Você não deveria ter voltado, Alexandre. Não assim. O frio que desceu pela espinha de Alexandre era insuportável. O amigo, o sócio ao qual ele confiava suas vidas e sonhos, agora era a fonte de toda aquela dor. A traição estava ali, nua e crua. Renato, você, o que está fazendo? A raiva e a incredulidade ferviam em seu sangue. Mas antes que pudesse agir, o eco de sirenes começou a preencher o ar, criando uma tensão que poderia explodir. Os homens encapuzados começaram a se aproximar. Alexandre estava em um dilema terrível: lutar ou correr. Enquanto a realidade se desmanchava ao seu redor, ele percebeu que os laços que pensava ter construído se romperam. Estava prestes a entrar em um jogo de vida ou morte. E nenhum deles poderia prever as consequências. O que agora parecia uma luta por alívio transformou-se em um labirinto de mentiras e traições. E ele não sabia se poderia resgatar a vida simples que tanto amara, ou se o que viria a seguir destruiria tudo que havia construído. Vai ser agora ou nunca, ele pensou, enquanto a porta se preparava para abrir em um novo caos. Quando a porta se preparava para se abrir, a tensão no ar era palpável. Alexandre respirou fundo e se preparou para o que estava por vir, mas o que se desenrolou a seguir foi muito além do que ele poderia imaginar. A porta se abriu abruptamente. Renato estava ali, mas não estava sozinho. Atrás dele, Clara? A voz dele saiu como um sussurro, um eco de assombro. O choque estava pintado no rosto de Maia, e o sabor da traição inundou o ar. O que ela estava fazendo ali? Ele não tinha ideia. Renato sorriu de forma sarcástica. Sabe, Alexandre, sua irmã sempre foi uma peça valiosa no nosso joguinho. E agora ela é nossa. Nós não precisamos de você mais, mas podemos fazer um bom uso dela. Ele avançou um passo e com isso o desespero começava a se espalhar. Você não pode fazer isso! Gritou Alexandre, o coração batendo acelerado. Ela não tem nada a ver com isso! Mas Renato já havia dado o passo inicial em direção à histeria, mostrando que não estava nem um pouco preocupado com as consequências. Maia olhou para Alexandre e seu olhar trazia confusão. Por que você não me contou que tinha uma irmã? Por que ela está aqui? A dor nas palavras dela era evidente. O laço que eles haviam construído estava se esfarelando em um instante. Clara, você tem que ir agora, disse Alexandre, tentando protegê-la. Mas Renato fez um gesto desprezível e 3 homens encapuzados entraram pela porta, um sabor de corrupção preenchendo o espaço. Acho que ela vai ficar aqui por um tempo, longe de você. Enquanto a situação se tornava caótica, Alexandre percebeu que Renato tinha um controle maior do que ele imaginava. Clara era uma moeda no jogo perigoso que ele havia se metido. E isso estourou como uma bomba. A lembrança dos últimos anos, os sacrifícios que fizera, tudo vinha à tona. Clara, não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Seu corpo se movia sozinho, um impulso de defensor. Mas a realidade era cruel. Os homens encapuzados já o cercavam. O pânico atingiu seu ápice. O passado que Alexandre tentava deixar para trás agora se voltava contra ele. E Clara era o alvo.
Nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Maia, que tentava compreender e se manter de pé, agarrou o braço de Alexandre e fez o que ele não esperava. Não! Eles não vão fazer mal a você, Clara! Com uma força que não parecia caber em seu corpo pequeno, ela empurrou Alexandre para trás e encarou Renato e seus homens. Você vai ter que passar por mim, ela desafiou, e suas palavras reverberaram no ambiente como um grito de guerreira. Diante da bravura dela, o sorriso de Renato se desfez, e algo naquela cena o deixou desconcertado. Mas o que ninguém podia prever era que naquela fração de segundo em que todos estavam paralisados, Clara puxou algo de dentro da bolsa. Um brilho metálico cortando o ar. Um pequeno dispositivo que Alexandre conhecia bem. Um botão de pânico. E então pressionou. Um alarme ensurdecedor ecoou pelas ruas de São Paulo, fazendo os capangas hesitarem. O caos havia se instalado e as sirenes da polícia estavam a caminho. Mas tudo o que Alexandre sentiu foi um turbilhão de emoções conflitantes, estupefação, alívio, medo. No que você se meteu, Clara? A pergunta saiu sem som, mas ardia em sua mente. Ela havia estado em perigo o tempo todo e ele não soube. Ele não foi capaz de proteger sua família. O desespero o envolveu e o sentido da verdade, do que era real ou ilusão, estava se desfazendo como fumaça. O dilema se instalou, enquanto os homens encapuzados começavam a se dispersar diante da sirene crescente. Alexandre sentiu que o jogo estava apenas começando. Ele percebeu, ali, com a vida de sua irmã nas mãos, que havia algo muito mais profundo e escuro por trás do que Renato apresentava. E agora, a linha entre família e traição estava mais nebulosa do que nunca. Maia, você confia em mim? Foi o que saiu de seus lábios, porém já não sabia se ainda havia uma saída. A escolha pesava em seus ombros, e o futuro parecia tão incerto quanto o passado. Neste momento, com sirenes se aproximando, tudo poderia mudar uma vez mais. Quando a porta se preparava para se abrir, a tensão no ar era palpável. Alexandre respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Mas o que se desenrolou a seguir foi muito além do que ele poderia imaginar. A porta se abriu abruptamente. Renato estava ali, mas não estava sozinho. Atrás dele, uma figura familiar que Alexandre jamais esperaria ver se materializou. Era Clara, sua irmã mais nova. A mesma Clara que ele não via há anos. A mesma que ele acreditava estar longe e segura em outro estado. Longe dos perigos de seu mundo corporativo. Clara? A voz dele saiu como um sussurro, um eco de assombro. O choque estava pintado no rosto de Maia e o sabor da traição inundou o ar. O que ela estava fazendo ali? Ele não tinha ideia. Renato sorriu de forma sarcástica. Sabe, Alexandre, sua irmã sempre foi uma peça valiosa no nosso joguinho. E agora ela é nossa! Nós não precisamos de você mais, mas podemos fazer um bom uso dela. Ele avançou um passo, e com isso o desespero começava a se espalhar. Você não pode fazer isso! Gritou Alexandre, o coração batendo acelerado. Ela não tem nada a ver com isso! Mas Renato já havia dado o passo inicial em direção à histeria, mostrando que não estava nem um pouco preocupado com as consequências. Maia olhou para Alexandre e seu olhar trazia confusão. Por que você não me contou que tinha uma irmã? Por que ela está aqui? A dor nas palavras dela era evidente. O laço que eles haviam construído estava se esfarelando em um instante.
Clara, você tem que ir agora, disse Alexandre, tentando protegê-la. Mas Renato fez um gesto desprezível e 3 homens encapuzados entraram pela porta. Um sabor de corrupção preenchendo o espaço. Acho que ela vai ficar aqui por um tempo, longe de você. Enquanto a situação se tornava caótica, Alexandre percebeu que Renato tinha um controle maior do que ele imaginava. Clara era uma moeda no jogo perigoso que ele havia se metido. E isso estourou como uma bomba. A lembrança dos últimos anos, os sacrifícios que fizera, tudo vinha à tona. Clara, não se preocupe, eu vou cuidar de você. Seu corpo se movia sozinho, um impulso de defensor, mas a realidade era cruel. Os homens encapuzados já o cercavam. O pânico atingiu seu ápice. O passado que Alexandre tentava deixar para trás agora se voltava contra ele. E Clara era o alvo. Nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Maia, que tentava compreender e se manter de pé, agarrou o braço de Alexandre e fez o que ele não esperava. Não! Eles não vão fazer mal a você, Clara. Com uma força que não parecia caber em seu corpo pequeno, ela empurrou Alexandre para trás e encarou Renato e seus homens. Você vai ter que passar por mim, ela desafiou. Mas então, um movimento brusco tomou conta da cena. Clara tirou um objeto brilhante do bolso. Um revólver, com um olhar decidido. O silêncio foi quebrado. A sala parou. O ar parecia congelar. Fique longe dela! Você não vai tocar na minha irmã! Gritou Clara, sua voz firme. A traição ficou mais saborosa do que nunca. Enquanto Alexandre a encarava, os olhos dela estavam cheios de uma mágoa profunda. Ela também estava ferida, mas havia uma confiança imensa em seu olhar, como se ela soubesse algo que ele não sabia. Renato, em choque, hesitou. Clara, você não precisa fazer isso. Pense na nossa família. Pense no que você irá perder. A palavra família ressoou na sala, mas agora tinha um peso diferente. O que ele queria dizer com isso? Onde estava a verdade? Eu sei quem você realmente é, Renato. E tudo o que você fez à nossa família. A revelação caiu como uma bomba e o rosto de Alexandre ficou lívido. O que você está dizendo, Clara? Ele não conseguia entender. A vida tinha sido um emaranhado de segredos. Segredos que se tornaram viscerais, emaranhados nas lembranças esquecidas da infância. Os homens encapuzados olhavam entre os dois. A tensão palpável. A sombra se movendo como se a própria sala estivesse viva. O que está acontecendo aqui? Disse um deles, quebrando o silêncio. Maia, por sua vez, evitava ao lado de Alexandre. Tudo se tornara um turbilhão. E antes que qualquer um pudesse agir, um tiro foi disparado. O eco soou estrondoso, rompendo a tensão como vidro quebrando. A possibilidade de uma vida normal agora pareceu irreal. A única questão que ressoava na mente de Alexandre: quem havia sido atingido? O tempo parou. A verdade se desenrolava em 1000 pedaços, e ele percebeu que nada jamais seria como antes. A única coisa clara era que tudo havia mudado e que algumas verdades estavam prestes à destruição. E ali, naquele instante, o jogo se tornava mais mortal do que ele jamais poderia imaginar. A sala ficou em silêncio após o tiro. O tempo parecia congelado enquanto todos processavam o que acabara de acontecer. Clara ficou paralisada, a arma tremendo em sua mão, o olhar fixo em Renato. O padrão da traição estava se estabelecendo.
mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Naquele instante, o que se desenrolava à frente deles se tornou um pesadelo. Renato, com um sorriso cínico, levou a mão ao seu bolso e tirou um celular. Você realmente achou que isso seria tão fácil? Ele pressionou um botão e a sala foi preenchida por um zumbido, um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Um segundo depois, a luz pisca-pisca de sirenes começou a ressoar do lado de fora. Mas isso não era o que Alexandre temia. Com um movimento rápido, Renato gritou: "Rápido! Ele vem!" E as palavras, como um aviso, ecoaram pelo ar. Clara olhou ao redor, entendendo que a segurança era uma miragem e a verdadeira ameaça estava prestes a entrar. O que Alexandre não sabia, o que ninguém ali sabia, era que Renato tinha um plano bem elaborado. O alarme que Clara ativou não era apenas um apelo de socorro. Era um recurso que Renato usava para desviar a atenção. O tiro não se tratava apenas de intimidar, mas de iniciar uma sequência de eventos que comprometeria tudo. De repente, o barulho de passos pesados ecoou do corredor e a porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados irrompeu na sala e a confusão se instaurou. Alexandre sentiu um frio na espinha. Ele sabia que Renato estava envolvido com pessoas perigosas. Mas o que ele não imaginava era que Renato tinha alucinado sua vida, traído suas esperanças de uma forma que não poderia ter previsto. Dois dos homens começaram a empurrar todos. Clara, assustada, tentou se afastar, mas logo quem estava cercado era Alexandre. Ele se virou apenas para ver Maia sendo puxada para o lado por outro dos capangas. "Maia!" ele gritou. Mas os braços deles eram como ferros enferrujados, incapazes de se soltar. Foi quando, no meio do caos e do grito dela, Alexandre viu. Renato estava próximo à entrada, observando a bagunça com um sorriso satisfeito. "Você realmente achou que poderia escapar? Você, um CEO caindo na armadilha do seu próprio jogo." "Eu não só sei tudo sobre você, como também sei sobre ela." Renato apontou para Maia, e a palavra "ela" soou como uma condenação. Aquilo fez Alexandre parar. "Do que você está falando?" A voz dele foi um sussurro frágil. Renato, com um olhar malicioso, começou a se divertir. "Você não sabia? Maia não é apenas uma coletora de lixo. Veja bem, ela faz parte do nosso círculo. Acreditou que tinha encontrado seu caminho fora da escuridão. Que tal um pouco de luz sobre o passado dela?" Nesse instante, a realidade começou a desmoronar. Maia estava com olhos arregalados, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. O que Renato disse não era uma tentativa desesperada de controlar a situação, mas a pura verdade. "É verdade, Maia? O que está acontecendo?" A voz dele estava cheia de dúvidas. Os laços de amor e confiança estavam se desfazendo. Não apenas Renato, mas o que ele estava implicando. Maia tinha um passado? A ideia de que ela poderia estar envolvida em crimes, em manipulações, fazia o estômago de Alexandre revirar. Ele precisava de respostas. Maia respirou fundo. A luta interna era evidente em seu rosto. "Alexandre, eu posso explicar." Mas a frase que saiu poderia ser um eco de traição. Antes que pudesse dizer mais, um dos capangas, com um olhar nervoso, olhou para Renato. "Devemos ir, não podemos ficar aqui. A polícia está chegando." O aviso parecia estilhaçar o tempo. E Alexandre sentiu que suas esperanças estavam se esvaindo. "No que você se meteu?" ele pensou, enquanto o mundo continuava a girar ao seu redor. Agora, com um passado sombrio,
e uma traição à espreita. Ele se viu encurralado em um dilema insuportável. Clara, ação, traição. Tem estava do lado certo. O que tudo isso significava? Nesse momento de desespero, uma expressão nos lábios de Renato fez o coração de Alexandre parar. Ele olhou para Maia e disse: "Vamos ver como ela se sairá com isso." O destino dela agora pendia na balança de uma verdade devastadora, e uma pergunta ficou gravada: até onde a fidelidade poderia ir antes de se tornar uma luxúria por poder e controle? O silêncio após o disparo foi cortante. Clara ainda estava paralisada, os olhos fixos em Renato, enquanto ele se contorcia com um sorriso desdenhoso. Mas aquele pequeno momento de tensão não durou. Um grito ensurdecedor ecoou pela sala. O disparo não tinha atingido ninguém, mas o impacto do que estava acontecendo parecia reverberar nas paredes. "Você não deveria ter feito isso!" Renato exclamou, sua voz subindo com raiva, quase como um animal ferido. Ele apontou para Clara, o desprezo latente em seu olhar. "Agora todos vocês vão pagar!" O clima mudou rapidamente. A adrenalina correu nas veias de Alexandre como um rio selvagem. Ele precisava proteger Clara e Maia. O que Renato estava insinuando pesava sobre ele. A revelação de um passado oculto de Maia agora trazia um peso insuportável, como se uma bomba prestes a explodir estivesse bem ao seu redor. "Saia da frente, Clara!" Alexandre gritou, seu instinto protetor gritando para ele agir, mas a jovem estava simplesmente ali, sem saber o que fazer, a arma tremendo entre os dedos. "Eu não vou deixar que você machuque ninguém!" Clara gritou, sua voz ecoando com uma força surpreendente. Mas seus olhos estavam cheios de medo e a incerteza dançava em seu olhar. O braço de Renato se lançou para frente e ele fez um gesto que parecia apenas o começo de um truque maligno. "Você não entende, não é? Você acha que é uma heroína? Mal sabe você que a vida é muito mais complicada do que isso." E nesse instante, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. O objeto branqueara sob a luz. Um controle remoto. O que ele fez a seguir foi uma virada drástica que ninguém tinha previsto. Ao pressionar um botão, o chão sob os pés deles começou a vibrar e paredes externas começaram a tremer. Era um aviso. As sirenes que antes pareciam distantes, agora estavam dentro do sistema de alarme que ele havia ativado. Vocês pensaram que essa era uma simples briga de poder? Eu sou parte de algo muito maior. Renato riu, quase em frenesi, suas palavras como uma lâmina cortando o ar tenso. Nos próximos minutos, receberemos uma visita que irá mudar tudo para sempre. Maia, percebendo o que estava acontecendo, se virou para Alexandre, o pânico estampado em seu rosto. O que ele quis dizer com isso? O que está acontecendo, Alexandre? Mas, antes que ele pudesse responder, um som que era como um rugido cortante ressoou na sala. E então, uma figura imponente apareceu na entrada. O homem era alto, vestia um terno impecável e a expressão em seu rosto exalava autoridade. Era um rosto que Alexandre conhecia bem. Miguel, o chefe de um dos sindicatos mais brutais de São Paulo. O homem que havia ameaçado não apenas seus negócios, mas também sua própria vida. Miguel? A palavra escapuliu da boca de Alexandre como um sussurro desapontado. O que você está fazendo aqui? Eu sou o que você não quer que seja. Miguel olhou para Renato e depois para Alexandre. E agora aqui estamos nós, em uma roda de jogo.
Essa bela reunião é tudo o que eu precisava. As peças do jogo, lentamente, começaram a se encaixar em uma linha tortuosa. O que Alexandre pensou ser um confronto com Renato estava se transformando em algo muito mais sombrio. E então, na fração de um segundo, ele percebeu a verdade devastadora. Tudo isso era uma armadilha. Miguel havia manipulado Renato desde o início para puxar as cordas. Maia, Clara, corram! Alexandre gritou. Mas quando ele olhou para as duas, as mulheres estavam observando o desfile de revelações, com olhos arregalados. O coração dele afundou. Mais do que nunca, a linha entre inimigo e amigo estava embaçada. Ele sentia que o peso do mundo caía sobre seus ombros, enquanto uma fachada de terror se apresentava naquele momento intenso. Miguel sorriu, revelando um dente de um lado, o tipo de sorriso que deixava as pessoas com medo. A verdade é que se você não sair agora, todos nós vamos perder. E Alexandre, você não quer descobrir o que acontece quando o seu passado volta para te pegar. E assim, com aquelas palavras, um novo nível de terror se instaurou na sala. O tempo parecia parar. Alexandre tinha que decidir rapidamente. Ainda há tempo! Vamos sair! Agora! Mas a mensagem de Miguel pairava no ar como uma nuvem sombria. Ele sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E o que teria que enfrentar no futuro era além do que um simples confronto poderia prever. E no fundo de sua mente havia uma pergunta que ressoava. Quem ele realmente poderia confiar? A sala estava envolta em um silêncio opressor após o disparo. Clara ainda estava paralisada, a arma tremendo em seu punho. Renato riu, um som frio que cortou o ar. Ele olhou para Alexandre, um brilho de satisfação em seus olhos. Você acha que pode escapar de tudo isso? Que a sua irmã vai ser útil para você? Pense de novo. Alexandre sentiu um aperto no peito. A realidade começava a desmoronar. Ele ainda tentando processar tudo, mas a tensão estava aumentada, prestes a estourar. Clara, me diga que você não está do lado dele. Sua voz tremia, cheia de desespero. Nesse momento, algo chocante aconteceu. O chão sob eles tremeu de novo. Mas não era apenas a vibração das sirenes externas. Uma simples porta lateral se abriu e um grupo de homens entrou, armados até os dentes. Não eram os capangas de Renato, mas sim uma força de segurança com fardas e distintivos. Alexandre ficou em estado de choque. O quê? Um dos novos homens prendeu Renato contra uma parede, enquanto outro o revistava. Claire, com os olhos arregalados, também parecia atônita. Vocês estão todos presos! Ordem da justiça! Gritou um dos policiais, fechando a área como se fosse uma armadilha. A confusão tomou conta da sala em segundos. A luz piscou no rosto de Renato, refletindo uma expressão de incredulidade. Como você fez isso? Ele gritou, tentando se desvencilhar do agarre firme dos policiais. O sorriso confiante se transformou em um olhar aterrorizado. Você não pode fazer isso. Mas o verdadeiro choque veio quando um policial se virou para Alexandre e se aproximou. Alexandre Lima perguntou, com um tom que faria qualquer um tremer. Você está sob investigação por uma série de atividades ilícitas. Temos um mandado de prisão para você. O mundo de Alexandre virou de cabeça para baixo. O quê? Você não pode estar falando sério. Eu sou inocente.
A negação escapou de seus lábios como um sussurro angustiado, enquanto sua mente corria. Clara, que ainda segurava a arma, olhou entre os policiais e seu irmão. Alexandre, isso não pode ser verdade. O que você fez? Sua voz estava repleta de confusão e decepção. Maia, ao fundo, observava, também perplexa, enquanto um dos homens armados se dirigia a ela, pronto para prendê-la. Mas a adrenalina estava nas veias de Alexandre. Espere! Não! Não! Vocês não entendem! É uma armadilha! Ele olhou para Renato, o verdadeiro responsável. É ele! Ele armou tudo! Neste instante, um dos policiais olhou para Renato, agora se debatendo, enquanto seus aliados tentavam contê-lo. Você também, Renato. O pano de fundo é complexo, mas vamos esclarecer isso. Começo a lhe fazer perguntas, e seus dias de poder acabaram. Foi nesse momento que a porta frágil atrás dele se abriu novamente, e uma terceira figura entrou. E o que Alexandre viu lhe gelou o sangue. Era sua mãe! Alexandre! O grito dela cortou o ar. Seu rosto estava pálido, mas havia um brilho nos olhos, como se ela estivesse segurando um segredo que poderia destruir a todos. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios em uma mistura de incredulidade e esperança. O passado que ele tentava esquecer, a mulher que ele não via mais, agora ali, interrompendo o caos. É verdade, ele é culpado. Estava planejando usar você e sua irmã. Meus filhos! A voz dela tremia com emoção. E a verdade sobre tudo isso é que você nunca deveria ter voltado. Não é apenas sobre você e seus negócios, mas sobre algo muito maior. Os policiais e Renato trocaram olhares confusos, mas a revelação da mãe de Alexandre era um vendaval. O passado, cheio de segredos obscuros, agora emergia como um pesadelo. O que ela sabia? A sala estava fechada entre mentiras e verdades devastadoras, enquanto a confiança se desfez em um segundo. E o que viria a seguir? As revelações passadas ainda haviam escondido verdades mais sombrias do que ele se atreveria a imaginar. Os olhos de Alexandre finalmente se voltaram para sua mãe. Mas o que ele viu refletido na expressão dela o deixou paralisado. O que mais ela tinha que contar? E no fundo, ele sabia que o futuro seria um labirinto ainda mais complicado. O silêncio após o disparo era sepulcral. Clara, a expressão misturada entre horror e determinação, se mantinha firme, a arma ainda em mãos. Renato parecia chocado, mas o sorriso traiçoeiro não desapareceu. A tensão crescendo na sala era passada e repassada em cada olhar, cada respiração. Você não deveria ter feito isso, a voz de Renato ecoou, cheia de raiva e desprezo. Mãe! Alexandre gritou, desesperado, tentando proteger sua irmã e a dignidade de sua família. Mas aquele novo cenário, com os policiais presentes, transformou tudo em um caos. Eu não sou uma criminosa. Clara estava em choque. Maia finalmente lançou um olhar de confusão entre eles. O que está acontecendo? Você não sabe, Clara? A mãe transbordando de emoção. Você está em perigo. Renato armou tudo. Um dos policiais se aproximou dela, a mão no coldre. Calma, senhora. Nós iremos esclarecer tudo. Ele olhou para Alexandre, confiança nos olhos. Você e a sua irmã estão envolvidos em um caso que vai muito além de uma simples disputa. O senhor Lima e a senhora têm algo a ver com o esquema de corrupção que vem arrastando várias empresas para o fundo. Não, não pode ser.
Alexandre sentiu o mundo desabar novamente. Ele só pensava em se proteger, em trazer Clara e Maia para longe disso. Mas a cada palavra que saía da boca de sua mãe, a profundidade da traição era escavada. Alexandre! Clara exclamou, a voz trêmula. Você tá dizendo que estamos envolvidos. Eu nunca fiz nada. É o Renato que está por trás disso. Renato, apertando a mandíbula, finalmente gritou. Você é uma tola, Clara. Não sabe nem quem é? Como você pode ser tão ingênua? Não era só uma questão de dinheiro. Era muito mais do que isso. Ele fez uma pausa, olhando por cima do ombro, nervoso com a citação de sua mãe. Era visível que ele estava em perigo de perder tudo. Antes que alguém pudesse parar e processar, houve uma explosão e a porta foi arrombada novamente. Mas não era um grupo de policiais. Era um grupo armado de homens encapuzados, como sombras saídas de um pesadelo. O capitão dos homens, em uma figura intimidadora, apontou a arma diretamente para Renato. Você nos traiu! O homem gritou, a raiva evidente na voz. E agora vai pagar. A cena virou um frenesi. Alexandre então gritou. Clara, cuidado! Empurrou-a para longe, enquanto os tiros começavam a ecoar. Sirenes da polícia ainda soavam ao longe, mas já não importava. O mundo deles estava se desintegrando em um mar de violência e traição. Maia, ainda em pé, ficou paralisada observando os acontecimentos, enquanto Clara e Alexandre tentavam manter a cabeça erguida em meio ao caos. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. O pânico pulsava. Fumaça começou a encher a sala, obscurecendo qualquer clareza. A mãe de Alexandre, em um impulso, avançou e gritou para o grupo armado. Por favor, não levem meus filhos. Eles não sabem de nada. E então, em um flash de luz e velocidade, alguém da multidão atirou. O corpo de Clara foi arremessado para o lado. O impacto foi brutal. Um grito angustiante ecoou, enquanto tudo parecia se mover em câmera lenta. Clara caiu e o mundo ao redor de Alexandre se transformou em um vazio ensurdecedor. Clara! Ele correu até ela, o coração batendo acelerado, e quando chegou perto, seu olhar encontrou o da mãe, cheio de culpa e medo. O que está acontecendo? Por que isso é real? Ele sentiu que a direção da vida que conhecia se despedaçava. A verdade chegou como um trovão, rachando o céu. A revelação que estava prestes a se desenrolar poderia destruir tudo. O que mais você não me contou? Alexandre levantou a voz, tentando se manter firme. Seria a última chance de fazer uma pergunta que poderia mudar a todos. Um novo disparo soou, cortando a sala novamente. E no meio da fumaça e sombras, o futuro deles já não era mais garantido. As respostas estavam suspensas no ar, entre gritos e desespero. E a única coisa que Alexandre conseguia pensar era o que mais estava escondido no coração da família. O que aconteceria a seguir com tudo desmoronando ao seu redor? O silêncio após o disparo era ensurdecedor. Clara estava no chão, paralisada, enquanto o sangue escorria lentamente por seu braço. Alexander a puxou para perto, o pânico tomando conta dele. Clara! Não! Fica comigo! Sua voz era um grito de desespero e o olhar dela estava cheio de vulnerabilidade e dor. A sala parecia girar ao redor deles, a fumaça do caos preenchendo o ar. Renato estava com uma expressão de choque, mas logo se recompôs, tentando aproveitar a confusão. Vocês pensaram que iriam se livrar de mim tão facilmente? Ele virou-se para o grupo armado, que hesitava por um momento. Então, como se tivessem um sinal, os homens avançaram. Cada passo que davam ecoava como um sinal de que o perigo estava muito mais
próximo do que podiam imaginar. Maia, saia daqui! Alexander gritou, já puxando Clara para a segurança dos fundos da sala. Mas antes que pudesse agir, a porta principal se abriu novamente. Você não entende, vovó? É uma armadilha! Maia gritou. Mas a avó simplesmente sorriu. Você precisa saber a verdade, minha neta. E é melhor que todos escutem. Ela avançou ainda mais, ignorando os homens armados. O que aconteceu a seguir foi devastador. A avó puxou um colar que tinha um pendente, e de repente o brilho dele ofuscou a sala. Era uma luz ofuscante, e Alexander sentiu um arrepio na espinha. Algo estava prestes a mudar. Um feixe de luz explodiu, e uma onda de força varreu a sala, jogando os homens para trás. Você está pronta, Maia? A avó perguntou, e algo na pergunta fez os olhos de Maia se... Widden! Pronta para o quê, vó? Perguntou, ainda em estado de choque. Alexander olhou para Clara, seus olhos cheios de perguntas, como se eles estivessem prestes a descobrir algo que alteraria tudo. Para lidar com o passado, para reescrever a história da nossa família. A avó gritou. E nesse momento, a sala inteira começou a tremer, as paredes vibrando como se o próprio edifício estivesse farto de guardar segredos. Alexander percebeu que não era apenas uma luta física, mas algo muito mais profundo estava em jogo. Ele sentia um nó na garganta e o medo de que tudo pudesse desmoronar ao mesmo tempo. Mas a reviravolta estava apenas começando. A avó de Maia piscou para ela, como se tivesse um plano. Um plano que eles teriam que seguir, mas que parecia tão longe da compreensão. Vem, Maia, a hora é agora! E antes que ele pudesse processar tudo, Clara, ainda presa no chão, gritou: Alexandre, olha! Ele se virou. Os homens de Renato estavam se levantando, ainda atordoados, mas algo mudara. A avó tinha um poder que eles não esperavam. A verdade não pode ser escondida, ela gritou. E a luz ao redor dela cresceu ainda mais forte. A intensidade se multiplicou e, de repente, os rostos conhecidos tornaram-se estranhos à medida que a sala se enchia de uma luz que ofuscava as esperanças e destroçava as mentiras. E foi nesse instante que Alexander sentiu que tudo poderia desmoronar. O que mais a avó de Maia sabia? Quem eram realmente eles? O que havia por trás dos sorrisos e aparências? Enquanto a revelação possuía a sala, ele entendeu que eles estavam prestes a descobrir os segredos que poderiam mudar tudo. Porque naquele momento, enquanto o seguinte se aproximava, a pergunta na mente de todos era: quem realmente estava no controle? A luz intensificou-se e por um momento parecia que o mundo ao redor deles havia parado. E Alexander soube que nada seria o mesmo. A luz explodiu na sala, iluminando cada canto escuro onde os segredos se escondiam. A avó de Maia, ainda segurando o colar brilhante, fez um movimento e a luz pareceu dançar no ar, como se criasse uma barreira protetora ao redor deles. Alexander olhou para Clara, seu coração apertado, enquanto ela tentava se levantar, a mão pressionando o ferimento. Maia! Precisamos ir agora! Ele gritou, puxando a irmã para longe dos homens armados, que estavam atordoados pela luz e pelo surto de energia. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia deixar Clara para trás. A urgência do momento misturava-se com a luta interna que ele enfrentava. Renato, agora cercado por empregados, incrédulos de Miguel, e a figura impenetrável do chefe do sindicato, viu as paredes de seu mundo desmoronarem.
Ele balbuciou desculpas e reivindicações de inocência, mas a verdade estava claramente à vista. Alexander pôde sentir a tensão no ar, eletricidade pura. Você nunca deveria ter brincado com fogo, Renato. As palavras de Miguel cortaram o espaço, suaves, mas impactantes. Clara se levantou, o sangue escorrendo, mas sua determinação crescia. Não vou permitir que isso termine assim. Sua voz, embora fraca, era firme. Era uma força inesperada, e isso reacendeu a esperança em Alexander. Ele correu até ela, nervoso. — Você está bem? Ele perguntou, os olhos buscando por sinais de dor. Ela apenas acenou, a luz no ambiente refletindo as sombras desse novo caminho que tinham que seguir. As sirenes se aproximavam, e a sala se encheu de pânico. Miguel ordenou que seus homens cercassem a entrada. Não deixem eles saírem. Precisamos resolver isso agora. O tom de autoridade dele ecoou, mas a luz ao redor da avó de Maia pulsava, como se estivesse prestes a romper as barreiras entre eles e a liberdade. Vamos! Gritou Maia, e com um impulso todos correram em direção à janela. O barulho do vidro se quebrando era ensurdecedor, mas a adrenalina superou qualquer medo. Eles saltaram, um após o outro, em busca de liberdade. O ar frio da noite recebeu-os como um abraço, enquanto caíam em um gramado espesso. Alexander olhou para trás apenas uma vez, vendo Renato ser cercado pelos homens de Miguel, presos na teia que havia armado. A vida deles estava em suas próprias mãos agora, e nenhum dos dois queria se perder de novo. Naquele momento, a liberdade parecia possível. Clara sorriu, mesmo com a dor em seu braço. Vamos nos afastar! Precisamos de um plano! A conexão entre eles era inegável. De repente, o que parecia um pesadelo transformou-se em um novo amanhecer. A história deles estava apenas começando, e a avó, com a luz do colar, parecia estar prestes a revelar algo mais. Enquanto caminhavam juntos, as sirenes se tornaram ecos distantes, e a cidade de São Paulo começou a se acalmar, como se em resposta ao caos que haviam deixado para trás. Alexander olhou nos olhos de Maia e Clara, sentindo o peso das decisões, mas também a esperança que renascia. Isso não acabou, disse, com determinação. Renato ainda está lá e precisamos nos preparar. Mas em seu coração, ele sabia que tinha encontrado uma nova força, uma nova família. Era a hora de enfrentar o passado, de corrigir os erros. A verdade estava à espreita, e ele estava pronto para encontrá-la. A história deles estava longe de terminar. Nós só precisávamos acreditar na luz que se aproximava e na força que possuímos juntos. E nesse caminho, algo dizia que eles iriam descobrir muito mais do que apenas segredos. Descobririam o verdadeiro significado de amor, família e redenção. Agora, que tal uma pausa? Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal e se juntar a nós nessa jornada incrível. Vamos juntos descobrir mais histórias.